Todos estão surdos. Eu estava em um festival de música, esses que se vai para acampar, mais alternativos, estilo psicodália, morrodália, e não festival estilo heavy ou rock and roll. Diferente de outros festivais que eu fui, esse tinha um galpão, uma estrutura de madeira de 2 andares que algumas pessoas estavam dormindo. Eu, meus amigos e meu namorado ficamos nele. Não acampamos em barraca. Fomos ao festival porque estávamos muito estressados com a situação atual. Isso por conta do Covid e pelo suicídio cometido por um amigo, amiga, uns dias antes. Não lembro quem era esse ou essa amiga ou amigo no sonho. No sonho eu sabia o nome. Eu estava subindo as escadas do galpão para o 2º andar com minha amiga Hannah Arendt e eu a questionava a todo momento o porquê estávamos ali, visto que estávamos em meio a uma pandemia. Eu estava nervosa com tanta gente circulando e sem darem bola para o Covid e para o distanciamento social. Todo mundo estava muito feliz e a Hannah dizia que era para eu relaxar, que eu estava muito estressada e que por conta do suicídio do nosso amigo, amiga, nós precisávamos espairecer um pouco. Mesmo ela tentando justificar de forma aceitável, eu continuava tensa e indecisa do porquê eu tinha concordado em ir naquele festival. Mas eu estava lá. É um detalhe importante porque eu não queria, mas estava. A Ana estava levando tudo de maneira muito leve. Ela estava leve, tranquila, risonha e queria desfrutar do momento. E eu estava sendo levada pela situação. Tentava não pensar na realidade externa. Meu namorado era o Guattari e ele andava muito deprimido. Eu estava bem preocupada com a situação dele, mas ele queria estar no festival porque acreditava que iria descontrair ele. No decorrer do dia, estávamos organizando os colchões, mochilas, mantimentos e meus amigos convidaram para eu dar uma caminhada para conhecer o local, a área do camping, os palcos e os locais de oficina. E eu fui. Guattari quis ficar porque não estava muito disposto a ver tantas pessoas logo de início. Saí com Hannah Arendt e um amigo, que naquele momento eu sabia o nome, mas quando acordei já não lembrava mais. Logo mais conto como cheguei ao nome dele. Esse meu amigo se perdeu de nós e continuamos caminhando e conhecendo o lugar. Quando eu estava retornando, eu vi o meu amigo falando que iria se suicidar. Estava ameaçando se jogar da sacada do galpão. No sonho, esse 2º andar era um pouco mais alto e a sacada era como uma de um apartamento com ferro, concreto e não de madeira, como seria a estrutura do galpão. Quando vi aquela cena, eu fiquei em prantos. Eu explicava para ele não se suicidar. Nesse momento eu lembro do rosto dele. Ele era careca, branco e usava óculos. E naquele instante estava com os olhos esbugalhados de indignação. Eu falava que entendia ele, que concordava com tudo que ele estava falando, mas que ele não deveria se suicidar, que ele deveria tentar se esforçar para continuar vivendo, mas ele se jogou. Os seguranças do evento foram até lá, viram que era um suicídio e deram como encerrado o caso. Mas eu sabia que não era um suicídio sem motivos. Ele tinha um motivo e que eu precisava falar para as pessoas qual era, porque ele foi motivado a se suicidar.
Não sei dizer o motivo. Eu estava muito nervosa. Saí correndo para todos os lados. Procurava os seguranças e eles não me davam atenção. Eu pedia para falar com outras pessoas responsáveis pelo evento e não se importavam. Parecia que o suicídio de uma pessoa em meio a um festival já tinha sido esquecido. Eu tentava parar todo mundo, tentava falar, eu gritava e ninguém me escutava. Depois de algumas caminhadas desesperadas pelo evento, eu encontrei uma professora, a Cláudia. Ela foi minha professora no programa especial de graduação de formação de professores para a educação profissional. Acredito que seja relevante mencionar que ela tem formação em filosofia, fez mestrado em psicologia e trabalha na educação. Sempre foi a professora que fazia críticas sociais e, por conta da nossa afinidade, nos tornamos boas amigas. Eu falei para Cláudia naquele momento tudo o que estava se passando e ela me apoiou. Falou que me entendia, me acolheu e me consolou. Era a única pessoa do festival todo. Falava que sabia o quanto aquelas pessoas eram importantes para mim, porque ela também conhecia eles. O amigo, amiga que se suicidou antes do festival e também o meu amigo que se suicidou no festival. No meio disso tudo, eu também estava muito preocupada com meu namorado Guatari, porque ele estava muito deprimido quando eu saí e eu tinha medo que alguém contasse do suicídio do nosso amigo antes de mim. A primeira vez que eu fui, eu não encontrei ele, mas depois encontrei. Ele estava fumando maconha e isso me causou medo. Não pela maconha em si, porque não tinha julgamento moral em relação a isso, mas porque eu pensava que ela poderia deixar ele mais sensível ainda naquele momento. Mas mesmo assim eu saí a tentar falar para as pessoas que eu sabia o motivo do suicídio. Eu queria que fosse investigado e ninguém me ouvia. Eu gritava, parava as pessoas e todos estavam felizes, leves, como se fosse um momento qualquer do universo, que tinha cores, vida, grama, lago, oficinas alternativas, e eu estava sendo considerada a louca. Eu não era ouvida. Parecia que ninguém me escutava no sentido literal do termo, que eles estavam surdos. Entre corridas para fazer as pessoas me escutarem, eu também tinha que ir ver o Guatari, porque eu estava com medo pela vida dele. Estava uma tremenda loucura e correria de um lado para o outro, de um lado tentando justificar o suicídio do meu amigo, e do outro com medo do Guatari cometer alguma besteira. E foi assim que terminou o meu sonho. 12 de abril de 2020, 31 anos, feminino.